Olá para você, muito boa noite. Está começando o conteúdo extra desta semana. Hoje é dia 6 de março de 2026 e hoje a gente vai falar sobre fotografia, Fórmula 1, automobilismo, que começa a temporada da Fórmula 1 neste final de semana na Austrália e eu tenho o prazer em receber Beto Issa. Beto, muito obrigado pela sua atenção com a gente, disponibilidade de tempo aqui no conteúdo extra. Como é que você está se preparando para esta nova temporada de 2026? Boa noite, Edu. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você, participando com você, com seus ouvintes, e para falar de duas paixões da minha vida, né, que são a Fórmula 1 e a fotografia. A expectativa é enorme para o início da temporada, nesse fim de semana. Eu estou aqui em Melbourne, né, para cobrir a primeira etapa do ano. É uma etapa bem diferente esse ano, porque a mudança de regulamento foi enorme para esse ano, comparado com o regulamento que já vinha de 2025. Então, os carros novos, os carros são menores, são mais leves, várias mudanças aerodinâmicas, sempre procurando proporcionar mais disputas e mais ultrapassagens. E pelo que a gente já viu nos testes de pré-temporada, parece que essas mudanças vão dar, sim, um bom resultado para proporcionar que os carros, o comentário quase unânime dos pilotos é que os carros estão mais ariscos, né? Eles são menores, então eles têm mais dirigibilidade e isso vai proporcionar mais boas disputas na pista. Então a gente está bem otimista, confiante para que seja mais uma ótima temporada na Fórmula 1 para 2026. Qual a sua expectativa como brasileiro com o nosso piloto? A gente tem uma probabilidade melhor do que na temporada de 2025, Roberto? Olha, com base nos testes de pré-temporada, ainda a gente não pode cravar como vai ser o desempenho dele. Por quê? Porque a equipe deixou de chamar Audi e vai passar a chamar, desculpa, deixou de ser chamada como Sauber, como era até o ano passado, apesar de já ser propriedade da Audi, e esse ano passou a ser uma equipe 100% Audi. Porém, o carro vai ter o motor Audi, vai ser a única equipe do grid que vai correr com o motor da Audi. Então, ela não tem outras equipes para poder comparar e para poder ajudar no desenvolvimento. Então pode ser que esse motor vá muito bem e pode ser que não, que ele fique ali no meio do grid para baixo, que é a minha expectativa. Porém, a equipe Audi tem uma equipe técnica muito competente, muito capaz, liderada pelo engenheiro Jonathan Whitley, que veio da Red Bull ano retrasado. Então, acho que a Audi pode ir, sim, conhecendo o carro muito bem ao longo do ano e fazer um bom papel na Fórmula 1, mas eu não acredito nada assim muito melhor do que da metade do grid um pouco para frente. E para o Gabriel Bortoleto em si, o desempenho dele, esse ano é o segundo ano dele na Fórmula 1, então ele tem a grande vantagem que ele já vai conhecer todas as pistas com o carro de Fórmula 1. Ainda que o carro seja novo, seja diferente, mas ele já tem o conhecimento de todas as pistas que ele vai correr esse ano, vai ajudar muito para que ele possa ter um desempenho melhor, já que no ano passado, várias pistas que ele correu foi pela primeira vez que ele andou na pista, não só na Fórmula 1, mas como com qualquer carro de corrida. E com relação, o pessoal sempre tem aqueles grupos, né, os fãs lá do Lewis Hamilton, do Verstappen, né, que até tem uma ligação aqui com Brasília por causa do Nelson Piquet, que reside aqui na capital federal. Tem uma expectativa, Orlando Norris, o que você vê aí para esse ano de 2026, Roberto? Olha, pelo que a gente viu nos testes de pré-temporada, a Mercedes vem fortíssima, não só a equipe Mercedes, como o motor Mercedes parece ser o melhor motor da Fórmula 1 esse ano. E o motor Mercedes ele equipa várias equipes da Fórmula 1, não só a equipe Mercedes. Então, todas as equipes que vão correr com o motor Mercedes, elas têm uma tendência a se destacarem desde o início, que é um boato que já vinha se falando no final do ano passado na Fórmula 1, que o motor Mercedes estava na frente dos outros. Então, a minha previsão é a equipe Mercedes como a mais forte no início da temporada. Logo depois, a Red Bull, que também o motor da Red Bull é um motor novo, que foi desenvolvido pela Ford. Então, ele vai vir com a marca Ford Powertrains a partir de agora. Então, a gente tem Red Bull, desculpa, Mercedes, McLaren, que corre com o motor Mercedes, então também bem ali próxima, e a Red Bull e a Ferrari como quarta força. Essa é mais ou menos a expectativa nossa para o início de temporada. Aí depois vai vir Aston Martin, Racing Bulls, e aí sim entrando, eu acho, a Audi meio embolada ali com a Haas, com a Cadillac. Enfim, é mais ou menos o panorama que eu estou pintando para esse começo de ano aí. Vamos ver se essa previsão minha vai se confirmar.
Pessoal que está nos acompanhando, como é que é o seu trabalho? Você faz o credenciamento, como qualquer jornalista, a gente faz isso em vários eventos esportivos, no futebol, no basquete, Certo. e na Fórmula 1 é mais ou menos nesse sentido também, Beto? Olha, é um pouco diferente, porque a minha credencial ela é uma permanente, ou seja, ela vale para todas as etapas da Fórmula 1 do ano, tá? Então eu não preciso me credenciar etapa a etapa. Eu tenho uma credencial permanente que vale para todas as etapas do ano. Então isso diminui toda aquela burocracia de ter que se cadastrar etapa a etapa. E por outro lado, das 24 etapas desse ano, eu tenho que estar presente no mínimo em 14 para poder garantir que eu mantenha permanente para o próximo ano, entendeu? Então é uma maneira que a Fórmula 1 tem de garantir. Você pode garantir permanecer, né, manter a sua permanente, mas você tem que vir no número mínimo de corridas em cada temporada. Então é mais ou menos a minha previsão de corridas para esse ano, até porque eu moro no Brasil, então esse deslocamento para a Europa, ou para a Ásia, ou para os Estados Unidos, enfim, a gente só faz viagens longas, né? A viagem mais curta que eu faço que é para Miami, que é 7, 8 horas de avião, que não é tão curto assim. Então tem que fazer um planejamento muito bem feito. E lembrando que esse ano a gente tem algumas etapas que são triple header, que eles chamam, né? Que é 3 corridas em seguida, um fim de semana em seguida do outro. Como, aliás, vai ser Estados Unidos em Austin, no Texas, México e Brasil. Serão 3 finais de semana seguidos, o que é bastante puxado para os pilotos, para as equipes e para nós jornalistas que acompanhamos também. E qual que é o circuito que mais você acha aquele glamuroso nesta grandes etapas? E tem outros que ainda não participam mais, né? Mas tem algum assim que você acha interessante, questão da fotografia, da imagem, da localidade? Bom, falando no geral, eu gosto muito do circuito de Spa-Francorchamps na Bélgica, porque o circuito é fantástico, tem subidas e descidas, tem pontos de foto maravilhosos. Geralmente, fim de semana tem chuva, tem sol, então, na perspectiva do total, dá para a gente fazer altas fotos. Agora, como glamour, sem dúvida nenhuma, Mônaco é o pico da temporada, né? Sim. Apesar de, para nós fotógrafos, é complicado, você tem que entrar em túnel, pegar elevador, subir, descer, para se deslocar, é bem complicado, mas o carro passa ali a 10, 15 centímetros da gente, né? Então, eu digo que é um estúdio ao ar livre para nós fotógrafos, então você fica maravilhado ali e tem condição de fazer altas fotos e desempenhar um bom trabalho. E Las Vegas também, nos Estados Unidos, que é uma corrida que entrou mais recentemente, é uma corrida noturna, que também é muito glamour, e corrida noturna é legal que dá para a gente brincar bastante com as luzes, né? Então é um outro tipo de foco que a gente tem nessa corrida e também dá para fazer altas fotos. Tem alguma foto que te marcou nestas outras temporadas? Olha, cara, a gente geralmente tem, o nosso fotógrafo, a gente está sempre buscando as fotos dos acidentes, porque você tem que estar muito focado no seu trabalho, muito ligado no que está acontecendo na pista, porque às vezes o acidente acontece em frações de segundo, né? Então, para você perder um acidente, basta um meio segundo de desconcentração ali que você acaba perdendo, não registrando a imagem. Eu fotografei na largada do GP de Austin, no Texas, do ano passado, um acidente das duas McLaren, que bateu, o Sim. Lando Norris bateu com o Oscar Piastri. E eu consegui pegar o carro do Lando Norris voando e o pneu voando, entendeu? Então foi uma foto maravilhosa, uma sequência, na verdade, que inclusive saiu publicada na Car Magazine Brasil, que é uma das revistas que eu participo, né, como fotógrafo, e ele tem uma seção que chama Crash and Click. Então, uma página dupla com a minha foto e contando a história, como é que foi registrar aquele momento e com a sequência de fotos. E também os momentos que eu estou presente quando alguém é campeão mundial de Fórmula 1. Que aí é muito legal você estar presente e poder registrar, que é muita emoção, são anos de batalha, às vezes é uma vida de batalha, como foi o caso do Lando Norris, que foi campeão pela primeira vez em Abu Dhabi no ano passado. Uhum. Então, aquele menino que começou desde moleque no kart, dedicou a vida dele, e naquele momento ele está coroando todo o sucesso de uma vida dedicada ao esporte, coroado naquele momento do primeiro título mundial. Então, é muito emocionante você estar presente e assistir tudo isso ao vivo e registrar esses momentos. Roberto, qual que é o seu piloto favorito ou maior que você já acompanhou? Cara, o meu maior ídolo na Fórmula 1 é o Ayrton Senna, como de muitos brasileiros, né? E eu tive o privilégio gigantesco de ter conhecido ele pessoalmente, ter fotografado 3 anos dele na Fórmula 1. Eu comecei meu trabalho de fotógrafo em junho de 1991, no Canadá, na Fórmula 1. Conheci o Senna pessoalmente nessa corrida. Aí tive uma convivência com ele nesses 3 anos, até que infelizmente ele veio a falecer em 1º de maio de 94.
E então é um cara que já era meu ídolo antes de conhecer ele pessoalmente. Depois eu passei a registrar as corridas dele, a ter contato com ele. Tive o orgulho e o privilégio de jantar uma vez com ele numa das corridas. Então é isso, cara. Ele foi o meu maior ídolo no esporte. E as pessoas sempre me perguntam, quem foi o maior piloto da Fórmula 1? É uma pergunta muito difícil de responder, mas eu tenho uma resposta muito boa. Numa volta rápida, o Senna é o melhor piloto de todos os tempos, isso é imbatível. Então, colocar Senna, Hamilton, Schumacher, todos para dar uma volta rápida, o Senna vai ganhar de todos eles. Agora, hoje em dia, a Fórmula 1 é uma questão mental, de administrar a volta, tem toda a questão de carregar a energia do motor híbrido, administrar isso ao longo da volta. Você pega um volante da época do Senna, era um volante simplório, com dois botões no máximo, né? Hoje é um computador, é um tablet, né? Que você tem que administrar na volta, balanço de freio, balanço de motor, economia de energia, entendeu? Então, hoje é um jogo mental que, durante uma volta, às vezes o piloto mexe no balanço de freio, vê como é que está a carga da bateria, ele tem que administrar tudo isso ao longo da volta. Então não basta só habilidade física, tem toda essa capacidade que ele precisa ter para administrar todas essas variáveis ao longo de uma volta para poder fazer o melhor tempo e ter o melhor resultado. Beto Issa é o convidado desta sexta-feira aqui na abertura da Fórmula 1 do calendário de 2026. Beto, muito obrigado pela sua atenção. Se quiser deixar suas redes sociais, o site da sua empresa, fique à vontade. Legal, Edu. Obrigado aí por esse espaço, por participar com vocês. O meu Instagram é Beto Issa, com dois S, tudo junto. O meu site é betoissafotos, com PH no plural.com. Então, betoissafotos.com. Vocês podem entrar lá. Eu já estou postando as fotos desse fim de semana aqui em Melbourne. Então, vocês vão ver a galeria das melhores fotos de quinta, que é o primeiro dia que tem as entrevistas coletivas. Depois, sexta, primeiro dia de pista. Sábado, o dia da pole, e domingo, o dia da corrida. Então, acompanhem lá que vocês vão estar um resumo de todas as fotos do meu trabalho. E no meu Instagram eu posto os bastidores, mostro a minha chegada no autódromo, às vezes quando a gente está posicionado na curva. Então, as pessoas sempre comentam que o que eles mais gostam de ver são esses bastidores que você não vê na transmissão. Então, eu procuro contar um pouco dessa história, do que acontece num final de semana de corrida. Então, valeu, um abração para você, para a galera que está vendo aí, e parabéns pelo programa. É isso aí, grande abraço. Eu que agradeço ao Beto Issa, o convidado desta sexta-feira, dia 6 de março de 2026. A todos uma excelente semana. Muitos cliques para você nessa nova temporada, viu, Beto? Até mais. Tchau, tchau. Legal, valeu.